Nossa Vida Melhor está de volta e a gente agora vai falar sobre emoções. Para falar de emoções, é claro que a gente pensou em alguém muito especial que lida diariamente com as emoções, que é o psicólogo comportamental Reginaldo do Carmo Aguiar. Já esteve com a gente algumas vezes, é sempre muito bom aprender contigo. Obrigada, viu, Reginaldo? Essa semana, eu tô chocada, acho que você também. A gente viu nos telejornais, não um, mas infelizmente 3 casos no Brasil de pais que esqueceram seus filhos dentro do carro e acabaram perdendo seus filhos porque eles faleceram. Eu fico chocada, mas ao mesmo tempo eu fico pensando onde estava a emoção naquele momento. E sem julgar, não dá para julgar. Onde está a nossa emoção em tantos momentos do nosso dia, né? E a dor que eles vão carregar para o resto da vida. Eu peço a Deus que conforte, que console essas famílias que perderam essas crianças com certeza especiais demais. E aí a gente fala das emoções, porque assim, quando a gente vê uma história dessa nessa época do ano, parece que ela fica maior. Quando a gente recebe uma ligação de alguém que a gente ama, a gente acaba chorando fácil. A gente se emociona no filme, na novela e às vezes sozinho em casa. Eu queria entender por quê e tentar ajudar o nosso telespectador também a entender um pouquinho essa questão, Reginaldo. Cláudia, em geral, no Ocidente, o final do ano é um período em que as pessoas fazem um balanço geral do que aconteceu durante o ano, né? E nesse balanço geral, às vezes dá mais saldo negativo do que saldo positivo. Porque nesse balanço, em geral, vem lembranças também de acontecimentos que foram aversivos durante o ano. Às vezes a perda de um emprego, o falecimento de alguma pessoa querida, o fato de não ter subido na profissão, não cresceu profissionalmente, né? Então, na hora que faz esse balanço, vem um saldo mais negativo. Então, as pessoas ficam um pouco mais sensíveis e algumas delas ficam muito tristes e algumas chegam até a deprimir. É verdade. Agora, eu penso também que tem uma turma, eu sei que eu tenho um público muito parecido com esse perfil, que se sente sozinho. Aquela sensação mesmo do ninho vazio, a gente já falou bastante sobre esse assunto na semana passada. E eu fico achando até que é uma certa ilusão de achar que na casa de todo mundo tem uma família grande, reunida, onde reina a paz. A gente tem uma sensação que a grama do vizinho é mais verde e acaba ficando triste por conta disso também, né? Eu acho que é vendido uma ideia falsa pra gente de que toda família ela é perfeita, é feliz e alegre. A gente até brinca, né? Parece que uma propaganda da Dorianas ou de uma margarina qualquer, né? Todo mundo acorda feliz, alegre. E no final do ano, eu acho que também tem essa imagem que é passada, que as pessoas precisam estar dando presentes, precisam estar felizes o tempo inteiro, né? E quando a pessoa não tem um pouquinho desse perfil, não tem esse padrão, ela se sente muito inferior aos outros, né? O que acaba ainda aumentando mais ainda a tristeza dessa pessoa. Vamos tentar mudar essa história, né? Eu queria tentar fazer aqui uma terapia com quem está em casa, comigo também, para a gente inverter esse padrão. O que a gente pode fazer de forma concreta para mudar um pouco essa sensação de tristeza? Eu acho que um dos pontos que a gente tem que sempre falar é sobre a melhora da autoestima. Sempre quando a gente fala da melhora na autoestima, a gente está falando numa melhora da diminuição da tristeza da pessoa. Tá? E para melhorar a autoestima, a gente tem que pensar em estar se ocupando o tempo inteiro de atividades. A gente tem que estar pensando em estar fazendo atividades que abram espaço para melhorar o lado afetivo e social. Então, por exemplo, participar de alguns grupos, jogar bola. Nesse jogar bola, você vai interagir com outras pessoas, você vai conversar com outras pessoas, vai criar vínculo com outras pessoas. Às vezes participar de uma instituição religiosa em que você pode ajudar outras pessoas, ajudar a sua comunidade. Então são atividades que você pode participar que vai melhorar um pouco o seu lado social, o seu vínculo afetivo. A gente tem que sempre lembrar, né? Aumentar a vaidade é perigoso, aumentar o vínculo social afetivo é muito bom. Tá? Porque assim, ficar muito bonita, comprar o carro melhor, isso só vai aumentar a vaidade da pessoa, não vai aumentar a autoestima dela. A autoestima, em geral, está associada em vínculo afetivo. Perfeito, é aquilo que eu falo de vez em quando, né? É o impacto que a gente causa na vida do outro, o impacto eterno, aquilo que a gente pode fazer de fato diferença na vida do outro. E é bom a gente repensar tudo isso. A nossa equipe foi conversar com a turma na rua sobre essa época do ano, perguntar por que elas ficam mais sensíveis
e a gente vai ouvir também alguns depoimentos. A gente continua dando dicas preciosas para você, Reginaldo, e para mim também, viu? Pode rodar. Na sua opinião, as pessoas ficam mais sensíveis nessa época do ano? Eu acho que agora, na época do Natal, as pessoas se sensibilizam e procuram sempre ajudar o próximo. Dar um presente para alguém carente ou alguma cesta básica. Eu vejo muito isso, mas só na época do Natal mesmo. Que durante o ano, ninguém se preocupa com ninguém. Eu acho que cada ano que passa, as pessoas estão perdendo mais a sensibilidade e o olhar para o próximo. Acho que existe um grau de perdão, talvez seja a palavra, entre as pessoas que é maior, assim. Não sei se é porque elas se tornam mesmo ou se é algo quase que imposto a elas, mas eu acho que sim. Acho que não, elas ficam mais cansadas. Eu tenho visto as pessoas estressadas, especialmente no trânsito. Sensíveis ficam, mas mais amorosos eu acho que não. O pessoal está muito nervoso, né? Porque tem que gastar muito e as coisas não estão fáceis. E a previsão é que vai tudo piorar. Então, acho que depende muito. Elas geralmente têm, pelo espírito natalino, que é meio que embutido na gente, nessa época de Natal, muitos comerciais, eu acho que elas são induzidas a ser mais solidárias. Mas muitas delas, na verdade, elas são meio um produto do que tudo que é exposto pra gente. Mas, na verdade, elas continuam na mesma rotina de estresse. Então, acabando esse período, eu acho que elas voltam ao normal. Então, assim, é só um período mesmo de solidariedade. E com os outros, você acha que as pessoas ficam mais propícias a perdoar, a se ter aquele momento mais família, ao perdão mesmo? Eu acho que você ser solidário é uma coisa que você tem que ser de dentro. Eu acho que não adianta você ser só um produto, ser só uma coisa que vai durar pouco tempo. Eu acho que se você for para mudar mesmo, para ser solidário, que seja o ano inteiro, não uma última boa ação do ano. Não, tem que ser uma boa ação eterna durante todo o ano, não só agora. Para mim, o individualismo já começa pelos tecnologia que nós temos hoje, que deixam as pessoas cada vez mais voltadas para si, se importando cada vez menos com o que está ao seu redor. No Natal, no dia de Natal, não antes. No dia de Natal, acho que sim. Antes não, antes a gente fica histericada, querendo resolver tudo. Fazer comida, comprar presente, fazer isso, fazer aquilo. É muito tenso, para mim é uma época muito tensa. Mas de amor, quando está todo mundo junto, daí é uma delícia, daí se torna tudo que valeu a pena, o esforço. E quando não está todo mundo junto? É. Aí é que mora a dor, né? E mora a tristeza. Mas não precisa ser assim, precisa? É que a gente tem que pensar um pouquinho, Cláudia, é que tem de tudo de tipo de família, né? Então tem família que é muito unida e tem família que é muito desestruturada. Em geral, famílias desestruturadas, no âmago, são famílias com pouco afeto. Veio lá do tataravô, do bisavô, muito pouco afeto. Às vezes foi uma família muito machucada durante gerações, não é? Então elas vão passando de geração para geração, mas muito desestruturado, tem muito pouco afeto, né? Mas o que psicologicamente a pessoa pode fazer para passar uma noite gostosa, que é o que eu desejo para o meu telespectador? É interessante pensar também que esse espírito natalino, em geral, as pessoas elas ficam mais sensíveis às outras. Parece que aquela pessoa um pouquinho mais egoísta, ela fica um pouquinho mais amorosa. Aquela pessoa um pouquinho mais dura, ela amolece um pouquinho mais. Então a gente tem que aproveitar esse momento para, às vezes, tirar um pouquinho as proteções, as guardas, para se vincular, para se envolver socialmente com os outros. De novo, né? O que o Reginaldo falou ainda há pouco, aumentar a autoestima se envolvendo com o próximo. Aumentar a autoestima fazendo diferença na vida de alguém. Não é aumentar a autoestima se arrumando, se penteando, se olhando no espelho e se envaidecendo. A vaidade não aumenta a autoestima. Aliás, ao contrário, às vezes você fica tão vaidoso, você só se enxerga e chega um momento como o Natal que bate aquele vazio muito grande. Eu acho que é interessante comentar também, Cláudia, tem famílias que são famílias muito difíceis mesmo. E às vezes aquela pessoa, ela é até uma pessoa muito amorosa, mas mesmo sendo amorosa, ela apanha muito daquele ambiente que é muito agressivo, muito aversivo. E aí vale se vincular com outras pessoas, né? Com amigos, não é? Às vezes com primos, com outras pessoas que são mais amorosas e não ficar sozinho, né? Fazer boas escolhas, né? Isso, boas escolhas. A gente deve fazer boas escolhas o tempo todo.